É o nosso quarto módulo do curso Me Ensina e nesse módulo aqui a gente vai começar a trabalhar para valer as animações. Vamos ter aí uma introdução ao Motion Graphics, né? E vocês vão poder conferir bastante coisas relacionadas a isso, não só nesse módulo, mas também no próximo módulo, e até o final do curso a gente vai ver bastante coisa. Então, esse módulo de número 4 aqui é para vocês terem uma noção, vocês entenderem exatamente os fundamentos das animações aqui dentro do After. Vocês vão ver que eu vou ser o mais didático possível para explicar os conceitos para vocês, porque é o que vai importar, ok? E falando em coisas que vão importar, vamos falar de importação de arquivos do Adobe Photoshop aqui dentro do After Effects. Por que nós vamos começar com isso? Porque o Photoshop é um programa que eu diria assim que é essencial você ter pelo menos uma noção básica do funcionamento dele para você conseguir trabalhar com o After Effects. Então, você saber criar composições lá dentro do Photoshop, usar as ferramentas básicas, usar estilos de camadas, esse tipo de coisa, é importantíssimo porque em algum momento você vai acabar precisando de ferramentas que estão no Photoshop para trabalhar aqui dentro do After Effects. Outro software que também vai ser importante, mas que a gente vai trabalhar depois, é o Adobe Illustrator, tá ok? Mas nesse momento vamos pensar principalmente no Photoshop. Eu não tenho condições de nessa aula aqui fazer uma explanação básica lá do Photoshop, mas eu vou abrir aqui um projetinho, no caso esse aqui que vocês estão vendo, e aí o que eu quero mostrar para vocês é como que nós vamos importar esse material aqui que eu criei dentro do Photoshop. Trata-se de uma lower third, né? Esse terço inferior aqui, a barrinha com o meu nome, e eu vou importar esse material lá para o Photoshop para que a gente possa, porventura, criar uma animação disso, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro como que esse projeto se comporta dentro do Photoshop. Aqui a gente tem 4 camadas, 5 na realidade, né? O background branco, temos aqui a barrinha preta no fundo, essa barrinha roxa, o detalhe em amarelo e aqui o meu texto. Essas configurações, essas camadas que a gente tem aqui, já vão fazer aí com que essa aula seja bastante completa com relação à importação do Photoshop. Porque, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com estilos de camadas, né? Eu tenho um efeito chamado Color Overlay, que no caso é em português seria algo como sobreposição de cor. E esse Color Overlay está fazendo com que eu consiga colorir a minha camada da cor que eu quero, né? Então, essa camada preta que originalmente era dessa cor mais clara, mas eu apliquei esse Color Overlay e agora ela ficou com essa cor que eu queria, né? Esse cinza escuro. Mesma coisa aqui na barrinha roxa. Era cinza, ficou aqui roxo. E o amarelo, mesma coisa também. Então eu estou aplicando isso daqui para que vocês vejam como que isso se comporta de diferentes maneiras lá dentro do After, tá? Esse projeto aqui está salvo num PSD, então você salva aí, se você tiver um projeto do Photoshop e quiser importar para o After Effects, salve sempre em PSD. E aí nós vamos lá para o After. Aqui dentro do After, eu vou dar um duplo clique aqui, ou você pode ir até File, Import, File, e aí você vai escolher aí o seu projeto PSD. No meu caso é esse cara aqui, ó, Lower Third, exemplo. Aqui a gente já tem uma coisa importante. A gente pode importar esse material aqui como um footage. No caso, se a gente importar como um footage, esse projeto aqui, ele vai ser rasterizado e ele vai se comportar, em vez de se comportar em camadas, como está lá dentro do Photoshop, ele vai se comportar como uma imagem só. Vocês lembram, né, que eu dei exemplos de imagens, importação de imagens aí no início do curso? Então é a mesma coisa, se a gente colocar aqui como footage, a gente vai trabalhar esse projeto como uma imagem única. O que a gente quer aqui? Nós queremos trabalhar aquelas camadas da forma como elas são no Photoshop, só que aqui dentro do After, então trabalhar uma independentemente da outra. Nesse caso, nós podemos usar qualquer uma dessas duas opções. Eu sempre recomendo você importar ele como uma composição com essa opção aqui, ó, Retain Layer Sizes. Isso vai fazer com que o ponto âncora fique corretamente centralizado em todos os objetos que a gente tem dentro do nosso projeto. Vocês lembram do conceito de ponto âncora, né? Se a gente importar aqui como Composition, normal, os pontos âncoras vão vir centralizados na composição. Então a gente tem uma composição de 1920 por 1080, que é o tamanho desse projeto. Então o ponto âncora vai vir centralizado lá. Eu vou até importar aqui, para dar um exemplo para vocês. Ó, importei aqui, essa opção daqui a pouquinho a gente vai voltar e eu falo para vocês. Então, ó,
aqui o exemplo, vocês viram que eu importei como composição. Quando a gente seleciona aqui, ó, a camadinha Layer 1, que é aquela camada cinza escura, vejam que o ponto âncora está centralizado na composição. Ele não está centralizado no objeto. O certo, se a gente quiser animar esse objeto, é esse ponto âncora estar centralizado nele. Você concorda comigo? Então, a gente não deve importar ele dessa forma, com o Composition. A gente usa o Composition Retain Layer Size. Então, eu apaguei ali, vou importar novamente com o Retain Layer Size ativado. E a gente dá um import, e nós temos essa janelinha aqui, que é importante. Aqui, vocês lembram que eu falei para vocês que no projeto do Photoshop eu tinha usado os estilos de camadas, né? Os Layer Styles. Então aqui a gente tem duas possibilidades. Nós podemos importar essas informações de Layer Styles e poder editar isso depois, aqui dentro do After. Ou a gente pode rasterizar os efeitos de camada, ou seja, suprimir esses efeitos e fazer com que eles fiquem já aplicados na nossa camada, né? E aí a gente não tem como editar esses efeitos de camada aqui dentro do After. Logo, a gente consegue um resultado mais fiel ao Photoshop. Aqui está falando que pode ser que não seja fiel, mas é o que tem mais fidelidade. E ele consegue também fazer com que a gente possa utilizar as nossas camadas de forma 3D, que vai ser bem importante mais pra frente. O que eu costumo fazer? Eu costumo ter certeza de que a forma como está aqui dentro do Photoshop, né? A forma como está aqui, ó, com os efeitos de camada que eu quero, eu tento me certificar de que é isso que eu vou precisar e não vou ter que mudar. Então eu uso o Merge Layer Styles, tá? Mas se você achar que, talvez eu precise mudar de cor aqui, então você vai selecionar aqui, ó, o Editable Layer Styles, para você poder editar essas configurações aqui dentro do After. Só que aqui a gente perde a questão do 3D, né? Que pode ser importante dependendo do tipo de composição que você quiser fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou dar esse Merge, tá? Vou imaginando aqui, não vai ser necessário. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo também das duas coisas. Então vamos importar primeiro aqui com Editable, para vocês verem. Ó. Vou abrir aqui Lower Third Exemplo. E aqui vocês já conseguem perceber que agora quando a gente seleciona os objetos, olha o ponto âncora que bonito. Centralizado, certinho no nosso objeto, automaticamente. A gente nem precisa ficar se matando para reposicionar aqui com o Y da forma que eu tinha mostrado para vocês. Muito mais simples, né? Mas aí, ó, temos aqui os Layer Styles editáveis. Quando a gente abre aqui as propriedades de transformação, nós temos aqui, ó, Layer Styles. Vocês lembram do Color Overlay do Photoshop? Olha ele aqui, ó. E a gente consegue editar ele da mesma forma como lá no Photoshop, tá? Então, é legal essa opção aí se você quiser fazer essa edição. Se você não quiser, deixa eu deletar para importar novamente. A gente pode importar aqui, ó, Retain Layer Size, Import, Merge Layer Styles. E aí quando a gente abre, nós não temos mais a opção de editar os Layer Styles. Então, a camada está fechadinha, ela não pode mais ser alterada através dos Layer Styles. Ela só pode ser alterada agora com efeitos ou com outras coisas que você possa adicionar a ela aqui. Então, pode parecer um pouco confuso, mas com o tempo vocês vão pegando a prática e vão entendendo esse conceito aí direitinho, tá ok? Espero que vocês tenham conseguido pegar essa didática. E aí uma outra coisa importante que a gente tem aqui, porque aqui a gente já tem a nossa composição importada, a gente pode tirar o nosso background se a gente quiser. Ó, lembra do fundo xadrezinho? Canal alfa transparente? Tá aqui ativado. Então, se por exemplo você quiser animar isso aqui, você já pode animar. Você já tem os parâmetros de rotação, de escala, de posição, você pode fazer a animação que você quiser. Aí tem uma coisa legal também da gente verificar, que é a questão dos textos. Aqui a gente tem um texto que não está editável, tanto que se a gente usar a ferramentinha de texto aqui em cima, se a gente clicar, ele vai pedir para criar outra camada de texto, mas não vamos conseguir editar. Só que tem o pulo do gato. Se você clicar com o botão direito e vir até Convert to Editable Text, isso aqui na sua camada de texto, você consegue converter para uma camada de texto do After. E aí você pode digitar outro texto que você quiser. Por exemplo, colocar o seu nome aqui. Entendeu? Tudo bem, essa ferramenta de texto aqui a gente vai ver mais a fundo lá na frente, tá? A gente vai ter um módulo onde vamos falar bastante sobre texto, então não se preocupa com essas coisas todas aqui que eu vou explicar devagarzinho. Mas só para vocês sacarem essa questão de que os textos podem ser editáveis quando vem do Photoshop. E aí você pode criar suas animações da forma como você quiser.
aqui dentro já está prontinho para a gente começar a nossa animação dentro do After Effects. E esse é só um tipo de projeto que a gente pode importar do Photoshop aqui para dentro do After. Às vezes você quer, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir um projeto que eu fiz recentemente. Olha só, esse projeto aqui é um projeto acadêmico, projeto do curso de publicidade, que eu tinha que apresentar um trabalho relacionado à democracia. E o que a gente fez? Preparamos um videozinho onde eu montei essa tela aqui que você está vendo. Ela é um projeto do Photoshop. Quer ver? Eu vou até abrir o projeto do Photoshop para você dar uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Aqui o texto está diferente, mas é porque eu editei lá dentro do After. Então eu montei essa tela, na verdade nem fui eu que montei, foi o Bruno, que é meu sócio aqui na produtora. E coincidentemente a gente também faz faculdade junto. E aí vocês podem ver que está montadinho aqui dentro do Photoshop, com as camadas e tudo mais, os textos, os objetos, tudo. E aí o que eu fiz? Eu importei para o After Effects, substituí o texto porque era necessário, criei a animação que eu gostaria de ter criado, né? O que estava na minha cabeça de ideia. Então coloquei aqui, por exemplo, esses scratches, coloquei aqui um grão de filme antigo, né, para passar essa ideia. O conceito aqui foi tentar representar a democracia desde o início, né, desde da concepção da ideia de democracia. Então a gente quis dar essa cara grunge aí pro nosso projeto, para demonstrar que é um negócio bastante desgastado, bastante nebuloso. Usamos bastante cinza, inclusive eu posso mostrar as outras telas ali para vocês. Enfim, isso aqui não tem nada a ver com política, é só para vocês entenderem o processo criativo por trás disso aqui e o processo também da criação. Então, a tela foi elaborada lá dentro do Photoshop e animada aqui dentro. Ó. A animação é simples, aqui eu fiz esse ponto de interrogação flicando aqui no fundo, né, piscando, e a tela se aproximando. Então a gente tem, por exemplo, outras telas aqui, onde nós temos esses videozinhos aqui, com umas legendas, né, do que eles estão falando e tal. E aí a gente tem essas animações, olha só, as imagens surgindo aqui com uma revelação a partir de um videozinho que eu tenho aqui, que eu gosto bastante, de revelação a partir de tinta, enfim. E é esse o conceito que a gente seguiu, telas todas essas montadas dentro do Photoshop e animadas aqui pra dentro. Tô dando esse exemplo para vocês entenderem que a gente consegue elaborar diversos tipos de projetos aqui dentro do After Effects e com o uso do Photoshop, né? Então, esses dois programas estão sempre trabalhando juntos e vai ser uma mão na roda se você puder aprender um pouco sobre o Photoshop. Se você já conhece o Photoshop, excelente, muito bom. Se você não tem a menor ideia de como usar o Photoshop, eu recomendo que você comece a dar uma estudada nesse software aí, que vale bastante a pena e vai ajudar demais na sua carreira com o After Effects. Esse conteúdo que a gente vai começar agora, para mim, é um dos conteúdos mais legais do After Effects, até porque é a base do software, tá? Nós vamos falar agora de keyframes. Eu vou explicar para vocês o conceito, é óbvio que eu vou exemplificar tudo isso também, e aí vocês vão entender como tudo isso funciona. Então é importantíssimo que vocês prestem bastante atenção, tentem reproduzir os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês aí no After de vocês, tá? Esse material que vocês estão vendo aqui, eu vou disponibilizar tudo para download, o link deve estar abaixo dessa aula. E aí, a questão é a seguinte, o After Effects ele é um software baseado em keyframes, como eu já disse, e para você entender o que são os keyframes, você tem que se lembrar do conceito de frames, né? Um vídeo é composto por vários frames, que nada mais são do que quadros, né, ou imagens estáticas que juntas, reproduzidas com um determinado intervalo de tempo entre elas, né, uma frequência definida, elas dão a sensação de movimento e geram o que a gente chama de vídeo. Então, entender esse conceito de frame, que o frame é o quadro, um dos quadros do seu vídeo, a gente pode pensar que os keyframes, se a gente for ver do sentido da palavra, key significa chave. Então, seria o frame-chave ou quadro-chave das nossas animações, o que a gente vai criar aqui dentro do nosso After Effects. Não só o After Effects trabalha com isso. Praticamente todo software que utiliza esse sistema de linha do tempo, né, esse conceito de edição não linear, ele significa que você vai, de uma forma ou de outra, trabalhar com essa questão dos frames chaves.
O conceito de frame-chaves consiste no seguinte: a gente indica para os softwares, para o software que determinada informação, determinado parâmetro, deve estar com determinado valor em um determinado quadro aqui do nosso espaço temporal. E depois a gente indica um outro quadro onde esse mesmo parâmetro deverá estar em um outro valor. Tá ok? Deu para entender mais ou menos? Pode parecer um pouquinho complicado. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, a gente tem esse carrinho aqui, que olha só, um carrinho, beleza, eu consigo posicionar onde eu quiser. Se a gente quisesse fazer com que o carrinho saísse aqui do começo da nossa composição e viesse parar aqui no final da composição. Simples, vamos usar esse conceito dos keyframes para indicar que a gente quer, num determinado tempo, que o carrinho fique aqui e depois que a gente quer que o carrinho esteja aqui numa outra determinada parte do tempo. Então vamos pensar o seguinte, se a gente quer animar aqui onde que o carro vai estar, a gente tem que usar o parâmetro de posição. Concorda comigo? Então vamos lá, apertar P aqui no carro para a gente ver o parâmetro de posição. E aqui a gente consegue modificar a posição do nosso carro. Então o que eu vou fazer? Eu quero que no início aqui da minha composição, o meu carrinho esteja bem aqui. E aí o que a gente vai fazer? Lembra que no After Effects eu falei que, nas aulas anteriores, né, eu falei que todo parâmetro que tem esse iconezinho aqui do cronômetro, desse reloginho, significa que a gente pode animar esse parâmetro? Pois é. Então, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nesse botão e você vai ver que criou esse pequeno losango aqui dentro da nossa timeline. Daqui a pouco eu falo quem que é esse cara. E aí, eu quero agora que aos 5 segundos, não, aos 3 segundos aqui do meu vídeo, o meu carrinho esteja aqui no final. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição dele aqui. Vou mexer apenas aqui no parâmetro da esquerda, que é o parâmetro horizontal, e vou posicionar ele aqui no final. Vocês viram aqui que a gente criou um tracejadinho aqui, né? Ó, tem esse tracejadinho, que vocês já devem estar suspeitando o que vai acontecer. Então, ó, vou dar um play aqui no meu vídeo, olha que legal. O carrinho saiu ali do início do vídeo e foi para o final da composição. Tá certo, as rodinhas não se mexeram ainda, mas vamos devagar. O meu propósito com isso daqui é que vocês entendessem subliminarmente, né? Eu não precisasse voltar e explicar. Porque, afinal de contas, vocês viram o que estava acontecendo aqui na interface do After Effects e viram o que estava acontecendo na nossa composição. Então, mas enfim, deixa eu explicar aqui para você que pode não ter percebido. A gente criou 2 frames-chave, 2 keyframes, que são representados na nossa timeline através desses losangos. Vocês vão ver que esses losangos vão mudar em algum momento. E vocês vão entender por que eles vão mudar e como que eles vão mudar. Então o que a gente fez aqui? Indicamos para o After que a gente queria o carrinho nessa posição, nesse tempo, ó, aos 0 segundos, 0 frames aqui, ó, a gente queria que o carro estivesse na posição X, 477,3, que é exatamente aqui onde ele está. E depois a gente queria que aos 3 segundos ele estivesse na posição 1447,3. Então a gente indicou essa posição para o After através desse outro frame-chave. E aí o que o After Effects fez? Ele calculou tudo que o carrinho precisaria fazer aqui, toda a distância que ele precisaria percorrer entre um frame e outro, sem a gente precisar ficar indicando para ele onde que o carrinho ia ter que estar a cada momento. Porque pensa o seguinte, ó, entre 1 segundo, entre 0, né, e 3 segundos, a gente tem 72 frames. Imagina se a gente tivesse que indicar quadro a quadro onde que o carrinho ia estar. Pois é assim que os animadores antigamente faziam, né, para criar, por exemplo, desenhos animados. A gente tinha o animador, que era o cara que desenhava o frame-chave, e a gente tinha o cara que era o assistente de animação, que ele ia lá e desenhava todo esse resto aqui. Olha esse intervalo aqui. Então imagina se o cara fosse desenhar esse carrinho. O animador principal ia lá e desenhava o primeiro frame do carrinho aqui, e depois ia lá e desenhava o carrinho aqui no final. E aí o assistente ia ter que desenhar esses outros 70 quadros aqui do carrinho passando. Ainda bem que hoje a gente tem o software que faz todo esse cálculo automaticamente pra gente, o que é excelente, né? E aí,
é óbvio que vocês podem imaginar o seguinte: conforme a gente modifica a posição desses frames chaves, a gente acelera ou atrasa a velocidade aqui da nossa animação. Então, se a gente fizer com que essa posição final aqui não seja aos 3 segundos, mas sim aos 5, o carrinho, obviamente, vai demorar mais tempo para chegar lá no final. Olha só, vocês estão vendo que está demorando mais. Já se a gente mudar a posição do primeiro frame chave aqui, por exemplo, e jogar ele aos 3 segundos, o que vai acontecer? O carrinho vai ficar parado aqui até os 3 segundos, porque a gente indicou aqui, não tem, na verdade, nenhum frame chave indicando aqui onde que o carrinho tem que estar. Então o After automaticamente reconhece esse primeiro aqui como sendo a posição original. E aí, a gente tem agora 2 segundinhos aí para o carro andar. Dá pra gente fazer ele mais rápido ainda, ó. 4, olha só. E aí vocês vão ver na próxima aula que tem como a gente acelerar esse movimento de outra forma. Mas aí é uma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançada. Então, o básico é isso, tá, galera? Para vocês entenderem essa questão de frame-chave. Então, o que eu quero que você faça agora? Pausa essa aula. Isso mesmo, pausa essa aula. Eu imagino que você esteja com o seu After Effects aberto, já com esse material aí aberto também. Pausa essa aula e eu quero que você repita isso que eu fiz. Criei essa animação do carrinho andando. E agora eu quero que você faça o seguinte: anime as rodinhas do carrinho, tá? Anime as rodinhas do carrinho. Eu falei pra você pausar a aula, mas não pausa ainda que eu tô explicando, né? Enfim, anima as rodinhas do carrinho. Só que antes, percebam que o ponto âncora tá fora da posição da rotação da roda. Então se a gente der a rotação aqui, ó, o que vai acontecer? A roda vai embora. Se a gente der a rotação aqui na outra, mesma coisa. Então, modifiquem a posição do ponto âncora para ficar exatamente no centro da roda, das duas rodas no caso, e façam a rotação dela aí até chegar no final. Agora sim, você pode pausar essa aula e faça isso aí, e depois você volta que eu vou explicar como fazer se você não tiver conseguido. Beleza, eu imagino que você já tenha tentado aí, então eu vou explicar aqui como fazer. Vamos primeiro posicionar aqui o ponto âncora no centro da nossa roda. Aqui um atalho para a gente centralizar o ponto âncora poderia ser o Ctrl Alt Home, tá? Que ele vai centralizar exatamente aqui na nossa roda. Ó. Se a gente selecionar a roda da frente, Ctrl Alt Home e ele vem para cá. E aí agora a gente consegue fazer a rotação da nossa rodinha. E aí, como que a gente vai fazer? Vamos criar os frames chaves, né? Frame chave inicial aqui a rodinha em 0 e no final aqui a gente cria mais um frame chave. E agora a gente pode dizer que a rodinha tem que estar bem mais avançada. Só que veja só, se a gente rotacionar ela para frente, ela vai estar andando para trás, então a gente tem que colocar um valor negativo. Olha só. Vamos ver aqui se colocar esse valor próximo de 180 vai dar uma rotação legal. Olha lá, ó. Veja que a rodinha está mais devagar do que o carro. Então vamos acelerar um pouquinho isso aí. Selecionar os dois aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho mais que 360. Vamos ver. Olha lá, ó. Agora o movimento já está mais certinho, né? Matheus, tem como sincronizar exatamente a posição da rodinha aí com a questão da velocidade do carro? Tem! E vocês vão entender como que funcionaria isso a partir do momento que a gente estudar as chamadas expressões. Mas calma, uma coisa de cada vez, tá? Então, ó, tá aí. Fizemos o carrinho andar. Fizemos as rodinhas do carrinho se mexer também, o que é excelente. Então, ficando baseados nessa introdução, se preparem para a próxima aula, porque eu vou mostrar para vocês um segredinho aí de como esses keyframes se comportam. Galera, essa aula aqui vai ser um pouco mais densa, tá ok? Já aviso vocês de antemão, que é para vocês se prepararem e se concentrarem bem aí no que eu vou explicar para vocês. Porque nós vamos falar sobre interpolação. Rapaz, que nome complicado. Eu confesso para vocês que eu não gosto de usar esse nome. Interpolação dá até calafrio, né? Parece que você nunca vai entender um conceito com um nome tão esquisito. Mas a interpolação nada mais é do que a forma como o nosso software vai calcular todos esses frames aqui que a gente tem entre os keyframes, entre os frames chaves. No caso, vocês lembram, né, que eu falei para vocês que o After calcula tudo que a gente tem aqui dentro. Então, mudando essa interpolação, a gente consegue mudar essa forma de cálculo e a gente consegue obter diferentes resultados aqui dentro da nossa composição do After Effects.
Então, para demonstrar isso para vocês, eu quero começar com o básico, que se você já assistiu algum tutorial de animação no After Effects, você já deve ter visto o tutor, né, a pessoa que está apresentando falar. Você vai selecionar os seus keyframes e pressionar a tecla F9. E aí você vai ver que os keyframes mudam aqui de formato. Agora eles não são mais losango, eles são essa ampulheta aqui. Parece uma ampulheta, mas não necessariamente é uma ampulheta. O que você acabou de fazer ao modificar, ao fazer esse atalho aí de pressionar F9? Aqui a gente modificou a interpolação dos nossos keyframes. O After Effects tem diversas formas de fazer esse cálculo desses frames intermediários e a gente mudou aqui, quando a gente tem esse losango aqui, deixa eu mostrar para vocês de novo, nós temos o que chamamos de animação linear. A gente vai ter uma aula sobre o gráfico de velocidade da animação e vocês vão conseguir visualizar isso, né, com gráfico, né, graficamente, isso é muito mais simples de ser visualizado. Então pode ser um pouquinho complicado de vocês entenderem. Mas pensa o seguinte, quando a gente tem essa interpolação linear, significa que a nossa animação tem uma velocidade constante. Ou seja, ela começa numa determinada velocidade e vai ser sempre a mesma coisa. A frequência da animação é sempre a mesma. Quando a gente seleciona esses keyframes aqui e pressiona F9, estamos alterando a interpolação desses nossos keyframes aqui para o que a gente chama de Bézier. O Bézier difere no gráfico do linear porque ele é uma curva. Enquanto o linear é uma linha reta, ele tem uma frequência constante, o Bézier ele é uma curva. Então, a gente tem um início em 0 e o final em 0, se a gente for pensar na velocidade, tá? Então, eu vou dar um play aqui na animação e eu quero ver se vocês conseguem identificar essa diferença. Ó, vou dar um play no linear. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui a nossa composição. Dei um Ctrl D aqui. Vou deixar aqui keyframes 1, 2 em linear para vocês verem, ó. Aqui, ó, a gente tem a velocidade linear, interpolação linear, tá? Que é isso, vocês viram aí qual que foi a movimentação do carro. Agora, a interpolação Bézier, que é a curva. Olha só. Se você conseguiu perceber essa diferença de primeira, palmas para você. Eu demorei um pouquinho para entender isso quando eu estava aprendendo After Effects. Então, se você conseguiu, vou falar para você que sua percepção está bem aguçada e isso é muito bom para você que quer ser um motion designer. Então, qual que é a pegada aqui? O que eu queria que vocês tivessem percebido era o seguinte. O carro, ele não começa já direto andando, né? Quando a gente dá play, pá, ele já está andando ali na velocidade, ele mantém essa velocidade e quando ele chega no final, ele tem uma parada seca. Essa daqui é a velocidade linear, constante. É como se a gente pegasse um carro acelerando a 50 km por hora e do nada ele freasse de 50 km por hora para 0 km por hora, tipo numa fração de segundo, entendeu? Já aqui não. Aqui a gente tem essa aceleração e essa desaceleração. Porque a gente está falando de uma curva, tá? Como eu disse, vocês vão entender isso melhor no gráfico. Eu vou até dar um spoiler pra vocês aqui. Eu não devia estar fazendo isso, mas eu vou dar um spoiler. Olha só. Tá vendo esse gráfico aqui? Ele é o gráfico de velocidade. Vocês vão entender ele na próxima aula. Mas vejam aqui que a gente tem essa diferença, né? Enquanto aqui no linear, a gente tem o gráfico reto. Só esse spoiler que eu vou dar pra você, que é pra você entender visualmente isso daqui. Mas não se preocupe, porque na próxima aula a gente vai ver isso com bastante calma. Enfim, então é essa grande diferença entre o Bézier e o linear. Basicamente, são esses dois tipos de interpolação que você precisa saber agora, nesse momento. Só que aqui a gente está falando de interpolação para frequência de animação, para velocidade de animação. A gente tem uma pegada diferente aqui dentro do After Effects, que é a interpolação de posição. Vou dar um nó na cabeça de vocês com a nossa composição do aviãozinho. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma animação de posição para o aviãozinho, tá? Olha só, eu quero que primeiro meu aviãozinho comece aqui, aos 2 segundos eu quero que ele venha para cá, depois aos 4 segundos eu quero que ele esteja aqui, e aos 6 segundos eu quero que ele esteja aqui. Vocês estão vendo essa linha pontilhada?
essa linha pontilhada é o caminho que o aviãozinho vai percorrer na tela. Então, vocês percebem que essa linha é uma curva, ela não é reta. Ela poderia ser um reto, 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 mas não, ela é uma curva. Isso porque, por padrão, a interpolação de posição do After Effects é curva, ela é Bézier. Então, a gente tem esse movimento aqui, ó. Se liga só, o aviãozinho fez a curva ali, vocês perceberam a curva? Aqui embaixo, ó, curva de novo. Chegou lá em cima, vou passar mais uma vez, ó. Veio, curvinha, desce, curva e sobe. Agora, se a gente selecionar esses keyframes, clicar com o botão direito sobre eles, vir até Keyframe Interpolation, que é isso que a gente está falando, e a gente trocar aqui, ó, Spatial Interpolation, ou interpolação espacial, de Bézier para linear, no caso Auto Bézier, né, porque ele estava criando automaticamente, se a gente trocar de Auto Bézier para linear, presta atenção no que vai acontecer com o caminho do aviãozinho. Vou dar um ok? Retas. Agora a gente tem retas, porque a gente mudou de Bézier para linear. Então olha só, ele vai ali, pá, bateu numa quina, né, e voltou. Mesma coisa aqui embaixo. Então, para vocês entenderem essa diferença. Se a gente selecionar esses keyframes, clicar com o botão direito, voltar lá no Keyframe Interpolation e mudar o Temporal Interpolation, né, que é a interpolação temporal, interpolação de tempo, a gente pode mudar de linear para Bézier. E aí a gente tem o famoso F9 e agora o nosso movimento é mais natural. Olha só, ele tem a aceleração e a desaceleração. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem outros tipos de keyframes além do linear e do Bézier. Nós temos também um tipo de keyframe chamado Hold. Isso pensando na interpolação temporal, né? Pensando... Agora você pode ignorar essa questão da posição, a posição acho que vocês já entenderam, mas vamos falar principalmente de animação aqui, de velocidade, de tempo, tá? Então, ó, vou selecionar esses keyframes e vou mudar aqui a interpolação para Hold. Vocês vão ver que agora a gente tem esse formato estranho, que às vezes pode ser até um quadradinho aí na sua timeline. Se eu der um play, presta atenção no que vai acontecer. Viu só? O aviãozinho está pulando. Por que isso? Porque esse modo Hold, essa interpolação chamada de Hold, significa que a gente não quer que o After crie os frames intermediários. A gente não quer esse cálculo. A gente quer que o avião esteja aqui, depois ele pule para cá, depois ele pula para cá e pula para cá de novo. Tem motivos para você querer fazer isso, tá? Pode ser aí que numa determinada composição que você esteja criando, você queira fazer um objeto piscando em várias partes da tela. O Hold é ótimo para isso, tá? Ou então, se você estiver pensando na piscada de opacidade do seu objeto, também é legal você usar o Hold para isso. Enfim, então a gente tem esses três tipos principais de interpolação de tempo. O Bézier, o linear e o Hold. Interpolação espacial a gente tem o Auto Bézier, que é a mesma coisa do Bézier, e o linear. Basicamente, lembre-se disso, linear a gente tem uma frequência constante, linear é constante, Bézier é curva, então a gente tem um começo em zero e um final em zero, e a gente tem uma velocidade ou uma posição que se alterna com uma curva. É bom porque deixa as coisas mais naturais dentro do After Effects, tá ok? E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar isso aqui para o F9, quero mostrar para vocês o recurso chamado de Rove Across Time. Às vezes a gente quer que o nosso aviãozinho, nesse caso aqui, percorra todos esses pontos na mesma velocidade. Você concorda comigo que a distância entre esse ponto e esse ponto é maior do que a distância entre esse ponto e esse ponto? Pois é, então a gente pode imaginar que mesmo que a gente tenha esse mesmo intervalo de 2 segundos entre cada keyframe, a velocidade que o aviãozinho vai percorrer para andar daqui até aqui vai ser diferente da velocidade que ele vai percorrer para andar daqui até aqui, porque a distância é menor, a distância é diferente. Se a gente quiser que o aviãozinho percorra essa distância inteira daqui até aqui sempre na mesma velocidade, independente dessa questão da distância entre os keyframes,
nós selecionamos esses keyframes, clicamos com o botão direito, botão direito aqui, e clica em Rove Across Time. E aí, esses keyframes intermediários vão se transformar em bolinhas. Eles agora são frames intermediários também, porque eles fazem parte do cálculo do After. Vocês viram que ele até mudou de posição, né? Agora a gente tem um frame mais à frente dos 2 segundos e outro keyframe um pouco antes dos 4. Só que agora a gente tem a velocidade constante. Olha lá. Deixa eu dar um Ctrl D aqui para vocês entenderem a diferença. Eu vou até mudar a cor desse aviãozinho aqui. Não, na real, eu vou diminuir aqui a opacidade dele pra fazer tipo um fantasminha, tipo aquelas coisas de videogame, sabe? Quem gosta de jogos de automobilismo já deve ter sacado. E aí eu vou mudar aqui pra você... uma coisa importante que eu não falei. Sempre que você quiser ver os keyframes ativos aí da sua timeline, você pressiona a tecla U, tá ok? E aí você consegue ver quais parâmetros tem keyframes ativos, tá? E aí deixa eu voltar isso daqui pro F9 normal. Na realidade eu vou desmarcar aqui o Rove Across Time. E vou voltar aqui pro 2 segundos e 4 segundos como estava originalmente. E eu vou dar um play para vocês verem a diferença. Ó o fantasminha mais rápido, depois mais devagar, enquanto o original está na velocidade constante. Vocês percebem isso? O fantasminha está mais rápido ali porque a distância era maior, depois na distância menor ele ficou mais devagar. Isso mesmo dentro do intervalo de tempo igual. Então, são esses 3 conceitos que eu queria passar para vocês. Essas interpolações espaciais, temporais e o Rove Across Time, que é importantíssimo aí para a gente manter naturalidade nos nossos movimentos aqui dentro do After Effects. E aí uma coisinha de fixação que eu queria deixar para vocês, né, um exercício de fixação, é esse material da estrelinha. Eu queria que vocês fizessem essa estrelinha percorrer esses pontos que estão enumerados aqui na composição e testassem essa questão das interpolações, né? Eu coloquei um texto aqui explicando tudo isso que eu falei, né, de forma escrita para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, tá aqui falando sobre Spatial Interpolation, que define o caminho, Temporal Interpolation, que define a aceleração, o Rove Across Time e esses conceitos aí sobre a questão da posição de objetos aqui dentro do After Effects. Então, brinca aí com esse projeto, façam os testes para fixar bem esse conceito aí, porque é importantíssimo, é essencial para a gente poder seguir aí no nosso curso. Bora lá explorar aí o nosso gráfico, o editor de gráficos do After Effects na realidade, né? Para que serve o editor de gráficos? Eu dei aquele spoiler para vocês ali na aula anterior, para vocês entenderem o conceito de interpolação, né? Mas o gráfico basicamente ele serve para a gente visualizar como que se dá a nossa animação no contexto temporal. Então ele cria ou um gráfico que a gente chama de gráfico de velocidade, ou então um gráfico de valor. Para a gente entender isso, precisamos primeiro criar a nossa animação. Eu vou criar novamente a animaçãozinha do carro aqui. Fazer bem rapidinho aqui o carrinho andando. Opa, 4 segundos, ele aqui no final. Vou fazer a rotação das rodinhas aqui também. Vocês estão vendo a velocidade, né? Isso aqui eu demorei muito tempo para adquirir, falar para vocês. Mas vai chegando um momento que você vai se acostumando. Olha só, carrinho andando, beleza. Tá aí, legal. Agora, vamos lá pensar no nosso gráfico, editor de gráfico. O editor de gráfico funciona a partir do momento que você seleciona um parâmetro aí que esteja com keyframes ativados, né? Um parâmetro que você tenha criado a animação. E aí você pode clicar nesse botão Graph Editor. Só clicar aqui, ó, Graph Editor, e aí você consegue visualizar. Você vê aqui que a sua timeline muda, né, para esse gráfico. Gráfico aqui que a gente tem os valores na esquerda e o tempo aqui no topo, né? Então é um valor de quantidade de pixels avançados por tempo. Aqui ele calcula quantos pixels que o seu objeto está se movendo aqui dentro da sua composição. Não é, assim, essencial você saber que o objeto se movimenta a tantos pixels por segundo. Mas para vocês entenderem, aqui a gente tem uma animação linear, vocês lembram, né? Então,
vocês podem ver que o objeto está sempre se movimentando na velocidade de 240,26 pixels por segundo, e ela é constante. Já, se a gente selecionar aqui esses parâmetros, deixa eu selecionar até o de rotação. Na real, eu vou deixar o de rotação para lá, depois a gente vê o caso das rodinhas. Mas, ó, selecionar aqui os parâmetros de posição, vou pressionar o F9, e aí a gente tem a curva. Uma coisa que vocês podem perceber logo de cara aqui no gráfico é que a gente tem esses quadradinhos aqui, e os quadradinhos nada mais são do que os keyframes que a gente criou na nossa animação. Então, se por exemplo a gente vier aqui nos 2 segundos e criar um novo keyframe para uma outra posição, tipo isso aqui, ali ó, agora a gente tem um quadradinho aqui no centro, porque nós acabamos de criar um novo keyframe. Se a gente desabilitar o gráfico, tem um keyframe bem aqui. Então, basicamente isso. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Então, aí vamos dar uma analisada agora no gráfico de velocidade da posição em Bezier. É aquilo que eu falei, você tem uma curva. Você vê aqui que a velocidade começa em 0 pixels por segundo e ela vai avançando. Percebe ali, ó, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 120, 200, 300 e ela bate o pico em 360 pixels por segundo. E depois ela cai para 0 de novo. Então o carro tem essa acelerada, né? E aí ela cai. Se a gente alterar a posição desse keyframe lá para frente, a gente muda a velocidade máxima dele, que vai bater aqui, ó, na casa dos 250. E aí, ó, ele vai andando até chegar na posição final. Mesma coisa se a gente diminuir, né? Aí a velocidade aumenta. Bate 600, olha só. Então, nesse caso aqui, a gente está analisando uma curva, um gráfico de velocidade. Você pode alterar se você quer ver um gráfico de velocidade ou um gráfico de valor aqui, ó, nesse botãozinho. Choose Graph and Type Options. Aqui está Edit Speed Graph, tá ok? Então a gente está editando um gráfico de velocidade. Aqui nós temos um gráfico de valor. Antes de passar para o gráfico de valor, deixa eu só mostrar para vocês alguns controles legais aqui dentro. Por exemplo, às vezes você pode estar numa composição bastante grande e o seu zoom está estranho, você não está conseguindo visualizar essa curva direito. Você pode selecionar esses keyframes aqui e clicar nesse botão aqui, ó, Fit Selection to View. E ele vai deixar apenas essa curva dentro da sua timeline. E aí é muito mais fácil de você criar novos desenhos. E para você criar novos desenhos aqui, você pode usar essas âncorazinhas aqui, ó. Se você puxar ele para cá, olha o que acontece. Deixa eu até tirar o zoom aqui. Olha o que acontece. A gente vai mudando a forma como o gráfico é mostrado. Logo, a gente muda também a velocidade da animação, a forma como a animação é executada. Olha só. Vocês viram aí que a rodinha continuou girando ali, né? Até porque não está sincronizado o movimento da roda aqui. Deixa eu ver. Olha lá, vocês viram aí, né, que a gente mudou. Então o carro ele começa mais devagar e aí de repente ele acelera e ele para. A gente pode resetar essa curva aqui selecionando tudo, apertando F9. E a gente pode voltar e fazer outras edições aqui, ó. Temos outro gráfico e outra animação. Mais um formato que dá pra gente utilizar, olha só. Viu só como a animação sempre muda conforme a gente altera o formato do gráfico? Pois é, esse daqui é um gráfico de velocidade justamente porque a gente tem o tempo pela distância percorrida, né? Aqui no caso a gente tem as velocidades. Então, na real, não é nem um gráfico de velocidade, é um gráfico de aceleração. Porque aqui a gente consegue ver a aceleração. Se você for lembrar das suas aulas de física do ensino médio, provavelmente você vai se recordar que a aceleração de um objeto ela pode ser definida por um gráfico, e esse gráfico aqui diz quanto de aceleração que a gente tem, né? Então tá aí, ó. A gente consegue alterar esse formato conforme vocês quiserem. Sobre essa questão de formatos dos gráficos de velocidade, tem um vídeo muito bacana e excelente para vocês que estão aprendendo essa parte agora, que eu vou deixar o link aí embaixo também, que é um vídeo de guia dos keyframes do After Effects, que eu publiquei lá no Brainstorm Tutoriais. Vai dar uma luz imensa para vocês com relação a esses formatos dos gráficos. Daqui a pouco eu vou exemplificar melhor isso. Mas vamos lá continuar explorando isso aqui.
Falei que eu ia mostrar o gráfico de valor, então vou mostrar aqui, ó, Edit Value Graph. Olha só como o gráfico de valor muda. Porque aqui a gente consegue enxergar a mudança do nosso valor de posição X conforme o tempo. Você vê que aqui a gente tinha um valor, 482.3, e aqui a gente tem outro valor, 144.3. E aí, como a gente fez aquela curva de velocidade, a forma como o After calculou as outras posições, você lembra que isso aqui é um cálculo, né? Então a forma como o After calculou essas outras posições está definida pelo desenho desse gráfico. Aí, aqui vai muito do animador. Tem animador que gosta de criar, por exemplo, se você usar a ferramentinha de caneta, aqui ó, Pen Tool, você pode criar novos pontos aqui. Você pode usar essa ferramentinha de conversão de vértice para fazer outros desenhos, enfim. Enfim, tem animador que prefere usar isso daqui. Eu sou um cara que gosta muito mais do gráfico de velocidade, porque é o que eu entendi melhor e é o que eu consigo passar melhor para vocês também. Então, o gráfico de valor está aqui para você conseguir acompanhar essas mudanças de valor que você tem aqui dentro. Pode ser que em algum caso você queira aí que, num determinado ponto do seu gráfico, você queira estabilizar essa posição. Então, sei lá, você criou 2 keyframes aqui e você pode, de alguma forma, estabilizar isso daqui, né? Então você mantém aqui a velocidade de 769, aqui também você pode colocar esse valor. E aí, olha só o que acontece aqui no gráfico. Só que como a gente tem aquele modelo auto-Bézier aqui na interpolação temporal, aqui na interpolação espacial, então olha o que aconteceu com o gráfico aqui dentro do After. Então é importante você tomar cuidado quando você usar o gráfico de valor, tá ok? Então, vamos voltar a falar do gráfico de velocidade, que é o mais simples, o mais tranquilo, e que é excelente aí para a gente começar dentro do After, que eu quero dar um exemplo, que na realidade não é nem um exemplo, é um teste. Eu quero saber se você entendeu esse conceito de aceleração, de velocidade e tal, e como o gráfico pode alterar a animação do nosso carrinho. Então vamos lá para uma corrida que eu preparei aqui para vocês. Olha só. Que é o seguinte, a gente tem esses 4 carros, o azul, o amarelo, o verde, o vermelho, temos a nossa linha de chegada aqui na frente. O negócio é o seguinte, pessoal, esses carrinhos vão percorrer essa mesma distância, tá? Ó, o carrinho azul vai chegar até aqui, nesse ponto, o amarelo, mesmo lugar, o verde, mesmo lugar, e o vermelho, mesmo lugar, mesma posição Y, tá? Que é o resultado deles, tanto que se eu avançar aqui, ó, eles estão todos parados no mesmo lugar aqui fora. Então vamos lá. A questão é a seguinte. Vou mostrar os gráficos das animações de velocidade desses 4 carros. E eu quero que vocês, sem avançar esse vídeo, determinem quem que vai vencer essa corrida. Olha só. Vou abrir aqui o gráfico do carro azul primeiro. Esse é o gráfico de velocidade do carro azul. Vamos lá para o gráfico de velocidade do carro amarelo. É esse cara aqui. Gráfico de velocidade de animação do carro verde. É esse cara aqui. E o gráfico de animação de velocidade do carro vermelho. Esse cara aqui. Então, ó, de novo, vermelho, verde, amarelo, azul. Quem que vocês acham que vai ganhar? Façam aí as suas apostas que a nossa corrida vai começar. Tá ok? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Vocês viram aí quem que foi o grande vencedor dessa corrida, né? Nosso grande carrinho verde, pois é. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito e conseguido entender que era o carrinho verde que ia ganhar. Porque afinal de contas, olha só as diferenças. Primeiro, vamos começar aqui analisando o gráfico do carro azul. A posição, o gráfico de velocidade de posição do carro azul, ele é linear. Então ele vai sempre manter essa velocidade, ó, de 622 pixels por segundo. Aqui, ó, 600 pixels. Ele está mantendo sempre essa velocidade durante o tempo inteiro. Velocidade constante era o cara mais equilibrado ali para se apostar, né? Ele poderia ganhar, como poderia não ganhar, enfim. Já o carro amarelo, ele tem uma coisa diferente. Ele começa em 0 e termina em 0, só que a maior velocidade dele já é mais alta do que a velocidade do carro azul.
o topo da velocidade do amarelo aqui, ó, é de 932. Então ele vai chegar num ponto que ele está mais rápido que o azul. E é nesse ponto que ele vai ultrapassar o azul ali, ó. Veja só a ultrapassagem digna de Ayrton Senna no finalzinho. Passou o carro azul, porque ele bateu a velocidade maior aqui, bem um pouquinho antes da chegada, entendeu? E aí, vamos agora pro carro vermelho, antes da gente entender por que o carro verde ganhou. O carro vermelho, acontece o seguinte, ele tem uma largada muito lenta. Perceba aqui que ele demora para chegar na velocidade máxima dele. A velocidade máxima dele é bem alta, é de 2.500. Só que ele demora muito tempo para chegar lá. Ele vai chegar na velocidade máxima dele quando o verde já parou, já estacionou o carro lá nos boxes, entendeu? Então, aqui ó, quando o verde já ganhou, ele ainda tá aqui em 300 de velocidade, ele tá saindo, ele tem uma péssima largada, cara. Então, esse gráfico aqui é um gráfico mais lento de velocidade inicial. Já o carro verde, ele tem a velocidade mais rápida dele, a maior velocidade máxima, logo no início. Enquanto está todo mundo largando, o carro verde já está em 2.500 de velocidade. Olha que aceleração mítica do cara, né? E aí quando ele chega na linha de chegada, ele já está desacelerando, já está parando o carro, porque ele já ganhou, né? Não tem mais nem o que fazer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí com esse exemplo. Tentei ser o mais didático possível para vocês sacarem o funcionamento desse gráfico de aceleração. E se vocês entenderam o porquê de tudo isso que aconteceu aqui nessa corrida, então você está apto para trabalhar com esses gráficos aí em qualquer coisa que você for animar aqui dentro do After. Lembrando que os gráficos, eles não são só para posição, você pode usar para rotação, você pode usar para qualquer parâmetro. Todos os parâmetros de animação têm esse gráfico e você pode definir a aceleração da sua animação através dele, tá certo? Pessoal, eu quero falar para vocês nessa aula aqui sobre um script que a gente pode adicionar no nosso After Effects chamado de Ease and Whiz. A gente viu aí bastante sobre os gráficos de velocidade, vimos como modificar a velocidade das nossas animações, a aceleração das nossas animações, né? E, assim, o que eu percebo é que o pessoal costuma usar bastante os gráficos de velocidade para dar um pouco mais de naturalidade para as animações, né? Então, você costuma alterar esses gráficos para conseguir um movimento mais natural, mais orgânico, aí quando você vai animar parâmetros aqui dentro do After Effects. E esse plugin Ease and Whiz faz isso de uma outra forma. Ele tem alguns parâmetros prontos que ele adiciona nos nossos objetos e faz com que eles fiquem com um movimento mais natural de acordo com as configurações que a gente selecionar. Já vou mostrar ele na prática e explicar melhor o funcionamento dele. Uma coisa que vocês têm que saber é como adquirir esse plugin. No caso, é um plugin que está disponível no site chamado de AE Scripts. É um site muito bom para você comprar ferramentas para você utilizar no seu After Effects. E no caso, esse plugin aqui, ele tem um preço aqui sugerido de $24, mas você pode colocar o preço que você quiser. Ó. Ele tem um sistema de Name Your Own Price. Então, se você quiser pegar esse script de graça, é só você colocar o valor 0 aqui e realizar a compra normalmente. Se você quiser ajudar o desenvolvedor do plugin, o que é bem legal, né? Se você pretende aí monetizar suas produções, eu acho bacana você ajudar a pessoa que está te ajudando com a ferramenta dela, né? Então é legal você colocar um valor aí, nem que seja simbólico, para você ajudar o criador desse plugin. Então, depois que você fez a compra aí, ou baixou simplesmente e instalou no seu After Effects, no caso quando você baixar vai vir toda a documentação explicando como que você pode instalar ele dentro do seu After. Aí vamos voltar lá para o After. E para você usar ele é muito simples. Você tem que vir até o Window, desce lá para baixo, você vai encontrar aqui a janelinha dele, ó, Ease and Whiz. Quando você clicar nela, vai abrir esse quadradinho aqui. E é bem legal que esse quadradinho aqui, como eu tinha falado para vocês, é um painel de script, né? Eu falei para vocês lá no segundo módulo, quando a gente estava vendo sobre a interface. E você pode posicioná-lo onde você quiser. Então, se você quiser, por exemplo, colocar ele aqui nesse painel que contém outros painéis, né? Você pode colocar aqui, ó, e você consegue acessá-lo sempre, o que é bem bacana. Então, vamos lá. Eu vou criar algumas animações aqui pra gente, bem rapidamente. Animações de posição, simplesmente, para ficar mais fácil de todo mundo entender as coisas, tá ok? Vamos fazer aqui a entrada dos textos.
animando esse parâmetro de posição. E eu vou fazer uma animação de escala aqui na letrinha E, pra gente movimentar isso daqui. Vou colocar aqui em 0. E aí a gente tem essa animação aqui, ó, dos nossos textos. Tá ok, né? Uma animação linear, tá aí, feita pelo menos. E aí a gente pode agora, selecionando esses keyframes, nós podemos aplicar essas diferentes configurações que a gente tem no Ease and Wiz. Então, por exemplo, vamos começar brincando aqui com a animação desse primeiro texto aqui de cima, o Ease, né? Eu vou selecionar esses keyframes e eu vou escolher aqui no meu Ease and Wiz, vou mudar esse easing, para vocês entenderem o que significa o easing. O easing nada mais é do que você suavizar, entre aspas, a movimentação, suavizar a animação que você está criando, né? Então, em vez de você ter uma animação linear, a gente vai mudar o tipo de curva do gráfico lá para Bezier, só que na realidade, aí que entra um detalhe legal. A gente viu como alterar a velocidade, alterar a forma como a animação acontece, a interpolação dos keyframes através do gráfico. Aqui o Ease and Wiz, ele vai usar expressões para criar essa interpolação diferenciada. E é bem legal que você pode escolher diversos parâmetros aqui, ó. Você tem, por exemplo, Expo, Circ, Quint, Quart, Quad e Cine. Esses aqui são interpolações de velocidade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem efeitos especiais, nós temos o Bounce, que seria como se você, sei lá, um exemplo, você solta uma bolinha de chão e ela pinga, né? O Bounce é isso, você fazer esse objeto pingando, entre aspas, aí na movimentação dele. O Back é um efeito bem legal, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E o Elastic é um outro efeito que dá um pouco de elasticidade na nossa movimentação, que é bem legal. E aqui a gente tem outros tipos de efeitos, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Aqui no tipo, a gente pode escolher se nós queremos a nossa animação de entrada e saída, no caso in and out. Se a gente quer animação apenas de entrada, né, se a gente quer aplicar esse efeito aqui do easing apenas na entrada ou apenas na saída da animação, né? Quando eu falo entrada e saída, eu estou falando de início e fim da animação. Normalmente a gente sempre vai usar início e fim, tá? In mais out. Então, nós temos a animação na entrada e na saída, ou seja, o efeito vai ser aplicado na animação por completo, o que é ótimo, que dá bastante naturalidade. E por fim, nós podemos escolher quais keyframes que nós vamos utilizar. Nós podemos escolher todos os keyframes, então, por exemplo, se a gente tivesse uma animação com mais de 2 keyframes, esses efeitos especiais se aplicariam a todos os keyframes. Se a gente quiser aplicar a animação apenas no início e no fim, sendo que tem mais de 2 keyframes, você pode colocar Start and End, ou apenas no início você coloca Start Only. Enfim, vou exemplificar tudo isso para vocês agora. Vamos começar mostrando essas configurações de easing aqui, né? Os primeiros efeitinhos. Vou colocar aqui em Expo para vocês verem a diferença que a gente tem. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho que tem que dar para ver esse nosso botãozinho, tá? Aí, ó, aqui tá legal. E aí eu vou dar um Apply, ó, com os meus keyframes do Easy selecionado. Eu vou dar um Apply. E aí, olha o que vai acontecer. Perceba aqui que o keyframe ainda está em linear, né? Só que aqui a gente mudou para vermelho esses números. Isso significa que a gente tem uma expressão aplicada. Nós vamos estudar expressões ainda nesse módulo. Então, ó, vou dar um play. E olha só, vocês viram a diferença de animação que a gente tem na entrada do texto? Vou até deixar só o texto e o BG aqui, ó. Olha só essa diferença. Bacana, né? Se a gente escolher outro tipo de animação, olha só. Temos outra forma aqui de entrada. Se a gente escolher mais um. E aí, assim, você pode ir testando as animações que você tem aqui para você chegar no resultado que você procura. Vai ser um pouco complicado você decorar, porque é um conceito um pouco complexo. Explicar aqui por que tem esses nomes, né, de Quint, Quart, Quad, Cine. Isso tudo tem a ver com o gráfico que eles estão criando, né? Apesar de não criar um gráfico. Enfim, então o que eu sugiro para vocês é sempre ir testando esses tipos de animações diferentes aqui, até vocês chegarem na movimentação mais legal, que vocês acham que se enquadra melhor aí na animação de vocês, tá ok? E aí, beleza, temos essa entrada. Deixa eu voltar aqui no Circ, é o que eu mais gosto de usar. Essa entradinha com um pouco de força, né? Bem legal. E aí, deixa eu pegar aqui um outro.
Vou pegar aqui agora o Wiz pra gente ver. E eu vou aplicar um outro tipo de animação. Eu vou colocar aqui o efeito de bounce para vocês verem o que é o bounce. Ó, apliquei, olha só. Vocês viram como o texto ele vem tipo pingando aqui, ó? Ele vai e volta, vai e volta. É para isso que serve o bounce. Se a gente aplicar o back, não vai dar pra gente ver aqui, ó. Mas ele tem, tanto aqui no início quanto aqui no fim, ele tem essa... ele vai pra frente e volta. Isso também dá bastante naturalidade pra animação. Ó. Vocês perceberem, a posição final dele é aqui, ó, nessa linha aqui. Só que aqui no início, um pouquinho antes, na realidade, do fim da animação, ó, vocês percebam que ele vai lá na frente e volta. Isso deixa a nossa animação bastante natural, bastante fluida, o que é bacana, o que é excelente pra gente. E nós temos também, por último, o elástico. Olha só que legal. O elástico é como se fosse o back, só que apenas no final, né? Então, ele só sai, a saída dele é normal e ele entra aqui com esse vai e volta, que também é bem interessante. E aí, aqui na letra E, deixa eu até desativar essas outras coisas aqui. Na letra E eu vou aplicar esses efeitinhos especiais. Nós temos, por exemplo, o Expo Out e Expo In, que é um tipo bacana aí de animação. Olha só, perceba que a entrada da letra E é bem diferente. Vamos ver os outros aqui, ó. O que eu gosto bastante é do Back Out, Back In, que é aquilo que eu estava falando para vocês, do princípio da entrada e saída. Porque, por exemplo, deixa eu explicar melhor essa questão da entrada e da saída. Aqui vamos fazer o seguinte, o Wiz acabou de entrar, né? Eu vou até tirar esse restante de animação aqui e tirar a expressão. Vamos fazer que o Wiz já estava aqui na tela e ele vai sair agora, só que ele vai sair daqui dessa posição e vai vir aqui para cima do lado do Easy. Então, vou jogar ele um pouco mais para cima. Beleza. E aí a gente tem essa animação aqui, ó. Ok, saiu dali de baixo e foi ali para cima. Quando a gente aplica uma expressão como, por exemplo, o back out e o back in, vocês vão ver um princípio bem legal da animação tradicional, que é chamado de princípio da preparação. No caso, pensa o seguinte, quando você vai correr, pensa que você está parado e você vai começar a correr. O seu corpo, ele não dá uma preparada? Você não toma, tipo, um impulso antes de sair correndo? Não é uma coisa igual tá aqui, ó, que o Wiz tá paradinho e de repente ele se move e para novamente. Não, você tem uma preparação e aí você corre e quando você vai parar de correr, você avança um pouquinho e volta, né? Você tem todo esse movimento, né? Que a gente chama de movimentação secundária. Então, quando a gente seleciona esses keyframes e aplica um back out, back in, a gente pode ver o seguinte, ó. Perceba que ele dá uma preparadinha aqui, ó, e ele sobe. Tem um aqui que é um pouco melhor, deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que é o elastic out e back in. Não, esse daqui é a saída elástica. Eu acho que é simplesmente o back, deixa eu ver. Isso, é o back. Vocês perceberam aqui que quando a gente usa esse back, ele dá uma preparada, ele vai um pouquinho para trás e sobe. Isso também é muito natural e deixa a nossa animação bem bacana, bem mais fluida também. Se a gente mudar aqui, ó, para, por exemplo, back out expo in, vamos ver se ele vai ter. Tem que ser o back mesmo. O back é o que faz melhor essa preparação da nossa animação. Enfim, então a gente tem todos esses parâmetros aí pra gente brincar. Deixa eu só exemplificar essa questão dos keyframes aqui, que pode ser um pouco confusa no início. Então vamos fazer o seguinte. O meu Wiz, ele foi ali pra cima e depois eu quero que ele saia. Perceberam aqui que a nossa interpolação espacial ela tá em Bezier, né? Então ele vai fazer esse movimento arredondado aqui. Deixa eu tirar essa expressão. Olha só. Opa! Vocês viram aqui, né? Olha lá, ó. Ele fez esse movimento, eu vou até tirar esse movimento aqui da interpolação dos meus keyframes. Deixar em linear e aí o movimento dele fica mais reto. Beleza. Se a gente selecionar esses 3 keyframes, escolher a opção Back aqui e escolher aqui todos os keyframes, a animação vai ficar dessa forma. Ele vai criar 3 animações, na verdade. Ó. Você viu que ele foi para um ponto, fez a animação secundária e depois saiu de novo. Se a gente usar apenas o keyframe de entrada e de saída, ou seja, colocar Start and End, a gente pode aplicar e aí esse terceiro keyframe não vai ter a animação.
Olha só, percebam que fica um pouco diferente. Então, se a gente aplicar apenas no início, viram só como é que fica? Ó? Apenas a animaçãozinha de entrada acontece e depois ele continua linear, normal, porque ele passa a seguir o restante dos keyframes. Se você for selecionar o Start and End, é até melhor você não selecionar o terceiro keyframe. Então você seleciona aqui o primeiro e o último, e aí você coloca aqui o Start and End e Apply, e aí ele vai. Bom, mas enfim, é legal aí vocês testarem essa questão do Is and With. Criem aí animações e apliquem essas expressões diferentes aí nas animações de vocês para vocês chegarem em resultados legais. Uma dica que eu dou é, evitem, numa mesma composição, usar muitos desses efeitos aqui diferentes nas entradas. Percebam que fica um pouco esquisito, ó. O E entra de um jeito, o Is entra de outro, o Is se move de outra forma. Então é melhor você aplicar sempre dessa forma. Por exemplo, você escolhe um tipo de animação que você quer priorizar, como o back aqui, e você aplica em tudo. E aí quando você dá um apply, ó, você tem todos executando a mesma forma de animação, e aí não fica um negócio estranho. A não ser que a composição que você esteja criando peça esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos supor que você vai animar uma bola de basquete e um jogador andando. O jogador andando, ele vai ter um movimento elástico, enquanto a bola de basquete vai ter um movimento de bounce. Então você vai ter que saber escolher a questão certa aí para você aplicar no seu projeto, tá ok? Mas era mais uma dica que eu queria passar para vocês, acabei fazendo uma aula do Is and With, mas testem aí, brinquem bastante com esse script, que ele é bem bacana e uma mão na roda aí para suas animações. Keyframes são bem legais, são bem interessantes, bem úteis aí para o nosso After Effects, mas eu queria dizer para vocês que tem uma forma bem diferente de animar, e é uma forma que exige um pouco mais de conhecimento lógico, um pouco mais de raciocínio lógico, digamos assim, porque você precisa saber escrever o que você quer que o software faça. Mas é um tipo de animação que faz com que você consiga acelerar todo o seu workflow e realizar tarefas que poderiam tomar bastante tempo, mas que com algumas palavrinhas a gente consegue fazer o After Effects trabalhar pra gente. Pois é, aqui é o momento onde você vai aprender a fazer o After Effects, criar as coisas para você sozinho, você só vai dar um empurrãozinho inicial. Eu tô falando de expressões. Já falamos bastante sobre expressões, na realidade, né? Eu falei aí do Is and With, expliquei vagamente sobre como que funcionavam as expressões, mas essa é a aula para você definitivamente entender como funcionam e para que servem essas expressões. Então vamos lá, se prepara aí e presta bastante atenção. As expressões servem para a gente automatizar keyframes. Nós podemos criar animações aqui dentro do After Effects e fazer com que essas animações se repitam em determinados intervalos de tempo, ou então a gente pode criar animações totalmente do zero sem usar keyframes através dessas expressões. A gente pode ligar parâmetros e fazer com que eles interajam, com que eles fiquem interdependentes, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer com que a escala se relacione com a posição ou a rotação se relacione com a opacidade, enfim, nós conseguimos criar uma engenharia por trás da animação. Falando assim, eu posso ter te assustado um pouquinho, né? Mas você vai ver que é mais simples do que você imagina. O mais importante é você entender essa lógica e conhecer as principais funções que a gente usa nessas expressões e que vão sempre facilitar o seu dia a dia. Então, vamos lá. Para você adicionar uma expressão, você pode escolher qualquer parâmetro animável aí da sua camada. Quando eu falo de parâmetro animável, você tem que se lembrar que eu estou falando de parâmetros que tem esse cronômetrozinho, esse reloginho aqui do lado, ou seja, que dá pra gente criar keyframes e também dá pra gente modificar através do tempo. Então, quando a gente quer criar um novo keyframe, nós normalmente clicamos aqui no nosso parâmetro, né? E aí a gente cria a animação e podemos criar novos keyframes. Bom, na realidade, a gente pode fazer uma outra forma aqui para adicionar essas nossas expressões. Por exemplo, se eu pressionar a tecla Alt no meu teclado e clicar aqui, você vai ver que uma caixinha de texto se abriu e os nossos números aqui ficaram em vermelho. O que isso significa?
Isso significa que a gente tem uma expressão ativada aqui para esse parâmetro. Olha só, expression position. E aqui a gente pode digitar um texto. Sim, podemos digitar um texto aqui dentro. No caso aqui a gente consegue programar coisas dentro do After Effects exatamente no sentido que você está imaginando. Então a gente pode dar um comando para o After aqui. Vou colocar um comando. Pronto. Tem um comando e olha o que aconteceu ali com a minha imagem. Vou dar um play. Percebam aqui que ela está se movimentando sozinha, sem eu fazer nada. Eu só digitei ali um textinho. Ok, né? Vou fazer outra coisa aqui para ficar mais claro. Presta atenção. Vocês viram que não tem nenhum keyframe aqui na nossa timeline. Só que a camada está fazendo o movimento que eu quero. Ela está modificando aqui o parâmetro sem keyframe nenhum e através do tempo. Pois é isso que a expressão faz. Ela permite que você crie esse tipo de animação sem usar keyframes, ou então, usando os keyframes, criar alguns outros tipos de animação, tá? E essa aula aqui é principalmente para vocês entenderem esse conceito básico, tá ok? Eu vou explicar para vocês na próxima aula que nós vamos falar de 3 expressões que são interessantíssimas e importantíssimas. Estou falando do loop out, wiggle e time. Time que foi essa que eu acabei de usar aqui para vocês verem. Bom, o que eu quero que vocês façam nessa aula é entender esse conceito da expressão para que na próxima aula a gente já consiga voltar trabalhando. Então, testa aí, vê se você consegue abrir essa janelinha de digitação de expressões para você verificar se você consegue digitar e criar esse tipo de texto aí pra gente. Na próxima aula vamos ver 3 projetinhos legais usando expressões.